Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 2/2 de 2026. Aqui no Tripulantes, você já sabe, você encontra conteúdo semanal. Todas as segundas-feiras, entrevistamos personalidades do esporte, triatletas, corredores, nadadores, ciclistas, lutadores, entre outros. Compartilhamos seus desafios, suas vitórias. Também ouvimos nutricionistas, fisioterapeutas, organizadores, assessorias, sempre trazendo novidade, história e muita informação sobre o esporte. Não esquece, pessoal, até a nossa live e acaba esquecendo, e é muito importante, segue aqui Adriano Consorte Ultra, segue também o Tripulantes podcast, que acabou de entrar aí agora, vai já estar fazendo parte aqui da live. Segue a gente, compartilha. No YouTube, Tripulantes Podcast, também segue, compartilha, porque ajuda demais o canal da gente a crescer, a sugerir quando tiver novas entrevistas, tá, pessoal? Bom, quem perdeu, fica aí a dica para acompanhar. Nosso último episódio a gente falou com o Renato Marcelo. Renato Marcelo, que é médico pneumologista, ele é ciclista da equipe Taubaté Cycling Team, ultra triatleta e vai encarar o Deca Ironman no Mundial de Ultra Tri em Búzios em 2026. Na segunda-feira que vem nós vamos receber, no dia 9/2, o casal Érica e Beto Machado. Vamos falar sobre disciplina, como dividir o trabalho e os treinos e, claro, sobre a Maratona de Chicago. Já deixa eu dar um bom dia aqui, boa noite para quem está chegando. Renato, Henrique Menezes, Pati, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem nos acompanhando aqui. Vamos lá agora. Oi, mandando um oi aqui. Deixa eu mandar o nosso convite para o nosso convidado de hoje. Lembrando, tá, pessoal? Quem não conseguir assistir a live agora, ela fica salva tanto no Instagram como também no YouTube Tripulantes Podcast. Logo depois que acaba aqui, eu já transfiro para lá. Você pode assistir aí na sua plataforma preferida, seja no Instagram ou seja aqui no YouTube. William Ribeiro Cunha. O William deve ser alguma coisa do nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, William. Nosso convidado hoje, que inclusive cancelou todos os compromissos aí para poder estar presente na live de hoje. Vamos lá, para quem está chegando aqui, não conhece ainda o Tripulantes, tá? Toda segunda-feira a gente está sempre entrevistando personalidades do esporte. Quem não conhece o canal, fica o convite, assistir os episódios anteriores. Hoje, nosso episódio 75, então tem bastante história legal aí. Vale a pena, com certeza, acompanhar os episódios, tá? Eu estou só aguardando o nosso convidado chegar aí na área, tá, pessoal? Já começamos já. Inclusive, semana passada, um papo muito bacana com Renato, que é médico pneumologista, e provando aí mais uma vez, né? Não importa nossa profissão, quando a gente quer, a gente consegue um tempinho para treinar. E não é um tempinho, não, é um tempão, né? Porque ele está se preparando esse ano para o Deca Ironman, exige bastante treino, viu? Nath Cunha, seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui o nosso convidado, tá? Já já a gente. Santin Sushi Art, sejam bem-vindos aí, boa noite. Acho que agora o Renato, acho que agora o Renato chegou. Vamos ver se eu consigo mandar aqui para ele. O Renato não, o Cléber. Deixa eu ver se eu
O Instagram tá acontecendo bastante disso, viu, gente? A gente manda o convite, a pessoa não recebe. Isso aí. Eu já falei com ele aqui, tá, pessoal, no WhatsApp. Ele já tá entrando lá. Ele tá finalizando a aula dele lá e já tá entrando. Semana que vem, vamos falar um pouco aqui também do nosso episódio semana que vem. Semana que vem eu vou receber a Érica e o Beto Machado, casal de corredores aqui de Boituva. A Érica, que é maratonista, assim como o Beto também, e advogado, ela dentista. Então é um desafio também muito grande, é o que a gente gosta de contar aqui, esses desafios de quem tem a dupla jornada, né? O trabalho, cuidar da casa, da família e também arruma um tempinho para treinar. Rodrigão, seja bem-vindo. Boa noite. Agora sim, eu vou insistir mais algumas vezes aqui, pessoal. Se eu ver que não está dando certo do Kleber entrar, aí, deu certo. Agora foi. Agora foi. Boa! É sempre isso, cara. Toda live para entrar é um parto, bicho. Eu não sei o que acontece. Eu vou falar com o Zuckerberg lá, ele vai ver só, cara. É a tecnologia, Adriano. A tecnologia sempre nos ajudando e colocando a gente em problema também. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês nosso convidado de hoje. Para quem não conhece, professor de idiomas, voz de locutor de telejornal, como vocês já perceberam aí. Ele é caçador de maratonas, com tempos, inclusive, para maratona aí que chamam a atenção. Poá, 2:57. Maratona do Rio, 2:57. Resultados expressivos de sub-3, né? Ele coleciona mais de 54 maratonas em seu currículo, entre elas lugares aí como 50 km em Gold Coast, Austrália, e 45 quilômetros no Vietnã, além de Sydney, Melbourne, Manila, Vinha del Mar, Jaipur. Cara, nosso convidado de hoje, Kleber Ribeiro Cunha, seja muito bem-vindo ao Tripulantes, meu amigo. Boa noite, Adriano. Um prazer aí estar com vocês, um mestre aí. É sempre muito bacana nós podemos compartilhar com os nossos amigos aí do esporte e viver esse momento, né, cara? Nós somos tão apaixonados por isso, né? Então, cada momento que a gente pode, de fato, estar ali compartilhando, treinando, é sempre um prazer imenso, né? Com certeza, cara. A gente que já se conhece há algum tempo, Exato. não tivemos a oportunidade de correr nenhuma prova, pelo menos ao mesmo tempo ali, né? Já encontrei você no final da prova ou no início, mas a gente vai conseguir ainda, cara. Com certeza. Clebão, fala pra gente quem é Kleber Cunha, onde nasceu, quando nasceu e a relação com o esporte, como nasceu, principalmente com relação à corrida, né, cara? Exato. Bom, vamos lá, né, pessoal? Eu moro e nasci em São Paulo, né? Nasci ali em março de 91 e basicamente a minha relação com a corrida, com o esporte começou desde muito cedo, cara. Os meus pais, na verdade, ficavam sem sono, porque quando eu ganhei a minha bicicleta, até de uma maneira um pouco irresponsável, isso com 12, 13 anos, eu já peguei a galera que treinava na USP, comecei ali a olhar o pessoal como treinava, treinando junto, e aí, certo dia, dei a louca de pegar a estrada e
criei essa conexão, tanto que com 13, 14 anos eu já tinha ido ali fazendo rotas desde São Paulo, Minas Gerais, era algo assim que era um prazer muito, muito grande de fazer, né? Óbvio, respeitando também a questão da idade. E aí a minha conexão com a corrida, cara, ela vem em um momento muito interessante, porque no período da faculdade foi exatamente um momento ali da vida que eu fiquei sem fazer esporte como eu sempre fiz. E quando, óbvio, você fica ali 3, 4 anos de uma maneira um pouco mais tranquila, quando eu voltei, foi para mim algo muito surpreendente, né, cara? A maneira como o meu corpo estava depois de 3 anos. Mas a corrida, ela, óbvio, você sempre começa ali por indicação de um amigo, alguém próximo. Mas ela tem um peso muito, muito expressivo, Adriano, porque eu sempre costumo dizer que a corrida, na verdade, ela é mais que a vida, ela é um renascimento para mim. Porque eu volto para o esporte, tá? Você vê como é interessante isso. Eu voltei para a corrida e aí eu me preparo novamente, o meu corpo ganha condicionamento físico e isso me salva de uma tragédia no mar, né? Foi uma tragédia de fato, onde eu me afoguei e tinha uma outra pessoa comigo no caso. E aí o que acontece? Tudo aquilo que a gente conhece na corrida sobre controle emocional, sobre a questão também do corpo resistir, é o que me salva aos 49 do segundo tempo, né? Eu saio ali do mar por um milagre e consigo me salvar, né? Infelizmente eu fui o único que tive essa sorte. E dali, então, a minha conexão com a corrida ela se torna muito mais que um esporte, né? Mas um verdadeiro renascimento. Entendi, cara. Eu não sabia desse acidente. Você estava em uma embarcação, surfando? O que que era? Então, na verdade, nós estávamos ali numa praia próximo a Maresias, muita gente conhece, chamada Juqueí, e estávamos ali tranquilos. De repente, nós fomos um pouco mais para dentro do mar. As ondas são muito fortes ali, foi uma espécie de um buraco. E de repente, quando a gente caiu, ninguém voltou mais. E daí é o primeiro passo, né, que a gente sempre fala, manter o controle. O esporte ele ensina muito isso, né? A maratona, enfim, você tem que manter o controle mental. E as pessoas, naturalmente, quem estava comigo possivelmente também já entrou naquele clima de desespero. E eu lembro que o que me salvou naquele dia, cara, foi o primeiro, tentar manter a calma. E o corpo não apagava, né? O corpo não apagava devido à resistência ao esporte, porque que o esporte, de fato, me trouxe. E eu lembro, cara, que quando eu tava ali nos 49 do segundo tempo, possivelmente, não sei se foi uma onda, uma corrente de retorno, eu senti como um empurrãozinho nas costas, e aquilo ali, de fato, me trouxe um pouco para frente, eu consegui voltar. Me lembro como se fosse ontem que eu senti um dos pés ali quase que na areia, e ali eu me salvei por quase que um milagre, praticamente, né? Então você se salvou sozinho, não foi nem bombeiro, nem nada. Na verdade foi um milagre, né, cara? Porque infelizmente, a parte triste da história é que só eu tive aquela sorte naquele dia, né? Mas aquilo, cara, me cria uma conexão muito forte com a corrida, porque se eu não tivesse voltado a praticar o esporte naquele momento, se eu não estivesse de fato já com um condicionamento físico melhor, seguramente eu não teria aguentado, né, cara? Então foi algo Entendi. muito, muito profundo e isso explica muito também da minha paixão ali pela corrida, dessa intensidade, eu diria. Caramba, Kleber, caramba, que vivência aí. Agora faz bastante sentido. E, cara, depois disso aí, você chegou a procurar natação como também um esporte para melhorar? Ou, cara, você nem pisa no mar, teve alguma. Ah, não, não. Nada. Adriano, Adriano, eu falo para você, cara, eu tenho uma visão assim muito clara sobre as coisas. O esporte, né, a corrida, eles nos ensinam que a natureza não precisa ser respeitada. E assim, nós temos que ter muito respeito. Eu acredito muito no respeito, mas não no bloqueio. Eu acho que o medo é negativo. Hoje, assim, eu volto, enfim, faço passeios no mar, tudo tranquilamente. Ontem mesmo pegamos ali uma praia. Faz parte da vida, né, cara? Nós temos que entender
e fortalecer, né, cara? Como procurar aprimorar, né, o aprimoramento, que é o que a gente fala em relação à própria corrida mesmo. É aprimoramento contínuo, né? Você tá ali, é uma progressão dia após dia, né? Exatamente. Cara, e aí, a corrida, ela teve influência de alguém na família, alguém que inspirou você a começar a correr? Ou você, como a maioria das pessoas, levou um puxão de orelha do médico? Teve algum motivo específico da corrida ou não? Porque, cara, a grande maioria dos moleques é futebol, né? Exato. Corrida não é tão comum. É uma paixão nacional o futebol, né, cara? Você tem que estar sempre ali brigando. Cara, pra falar a verdade, assim, óbvio, você sempre vai pela indicação. Eu lembro que em 2014, um grande amigo comentou que ele estava correndo, né, e aí o que acontece? Colidiu com essa época que eu tinha ficado um período fora do esporte. E de repente eu falo, não, peraí, vamos lá, vamos conhecer, vamos desenvolver, né? Sempre aquela mentalidade. E, cara, aí então eu criei a conexão. Não que eu estivesse ainda com caso de obesidade ou algo mais extremo, mas eu já não era tão ativo como há 3 anos atrás. Aham. Então, dali, eu crio essa conexão, o amigo vai, chama para fazer uma prova, você vê aquele ambiente, as pessoas ali, todo mundo super animado, e dali, então, você não larga O mais, né, cara? bichinho picou, né? O bichinho picou. Ficou. Aí não tem como segurar. Cara, a gente falou já sobre isso, que me corrija se eu estiver errado. A sua Claro. vibe é muito parecida comigo. Você não entra na prova para ganhar, para ser o primeiro, para ser Ah, campeão, não. nada. Não. Você gosta ali de estar presente na prova, de fazer o seu melhor, Claro. melhorar seu tempo, e tal. Sim. Cara, como que funciona aí? Como você escolhe seu calendário de provas? Você vai escolhendo à medida que aparece, Sim. ou você se planeja com antecedência, vou fazer essa? Como que é? Como que funciona essa dinâmica aí, cara? Adriano, eu vejo assim, normalmente eu tento unir esses pontos, porque óbvio, né? Quando você fala do Brasil, o Brasil é muito grande, né, cara? Então eu tenho muita vontade, às vezes, de fazer uma maratona ali em Manaus, mas às vezes só o fato de você chegar lá desde aqui de São Paulo já é algo bastante expressivo. Então, cara, o que eu avalio? Eu visualizo ali a questão do calendário, tento dar um gap, uma distância ali, por exemplo, pelo menos de 2, 3 semanas de cada maratona, né, cara? Para o corpo poder se recuperar. Prestem atenção nisso, que depois nós vamos falar sobre isso. Mas a verdade é assim, cara, eu tento sempre fazer essa conexão, né? Turismo, corrida. Às vezes tem um evento especial também na cidade, eu já aproveito ali também e exploro a região. Porque a questão do tempo, Adriano, você vê que ela é muito relativa, né, cara? O que eu vejo hoje, fazendo um comentário bem rápido em cima desse tema, as pessoas estão muito focadas em RP, cara. RP, É. RP, RP, e o cara fica ali 5, 6 meses. Então, tudo bem, né, cara? Eu acho que é legal, mas o esporte é mais do que isso, né, cara? Você vê que interessante. Hein? Nós estamos comentando sobre essa questão ali de que não é o foco terminar em primeiro. Sim. Mas quando você faz algo com paixão, o resultado vem de maneira natural, cara. Natural, é. Então, eu vejo assim, as pessoas vão me entender, principalmente os treinadores, eu não quero entrar nessa polêmica, até porque eu não sou especialista nesse ponto. Mas, cara, você vê, eu vejo às vezes o pessoal, cara, louco da vida para fazer um RP, o cara fica ali 5, 6 meses e de repente ele perde aquele prazer no esporte. E você vê, ano passado, cara, eu fiz 3 maratonas na sequência. A primeira em Ponta Grossa, que é considerada uma das provas mais difíceis, a maratona urbana mais difícil do país, com quase 600 metros de elevação. Cara, eu fechei essa prova para 3:06. Isso fechando ali no top 8 e primeiro na categoria. E saindo com vontade, com aquela vontade. 2 semanas mais tarde, teve Porto Alegre para 2:57 e 2 semanas depois o Rio de novo para 2:57. Então, assim, cara, é a paixão que você tem, né? Que você cria. Então, eu acho que isso é uma conexão importante hoje em dia, que eu vejo que as pessoas estão perdendo um pouco, cara. O esporte, ele é muito disso também, né? Não é só aquele negócio, pô, RP, RP. Às vezes o cara não quer mais pegar a subida por causa do RP. Assim, não pode desapontar, né? Porque fica tão pilhado no RP que o cara não pega o RP, Não aí pega. fica desanimado.
Você já viu aquela figura do pódio, que o cara que está em segundo está decepcionado, Sim, ou até às vezes o cara que está em primeiro, porque não bateu RP, está decepcionado, e o cara que está em terceiro está mal feliz. Eu, exato. eu sou esse terceiro aí que está super feliz sempre, cara, porque já é uma grande conquista, né? Totalmente, cara, totalmente. E outra, aí o que acontece? Você começa a fugir um pouco da proposta do esporte, né, cara? Porque tudo bem, né, cara? A gente sabe, falando de parte técnica, que quando você vive o esporte profissional, você perde um pouco da questão do, digamos que do Recreativa. não tem como. Mas, cara, é importante lembrar que nós somos amadores, né, cara? Então, você precisa ter aquela essência, né, cara? E é isso que eu tento sempre levar também. O principal tem que ser a diversão, né, cara? Principal, exatamente. Rever os amigos, ver o pessoal, bater um papo, isso daí é algo que não tem preço, cara. Semana passada mesmo, cara, eu vi algo interessante, né? Eu acabei pegando o pódio por categoria em Ribeirão Preto, né? Na maratona de Ribeirão Preto. E daí, cara, você vê que o cara tá ali numa pressão danada. O cara que tá ali, ele quer, não, porque eu vou chegar, que não sei o quê. Parece que o cara tem que mostrar algo pra alguém e perde a diversão. O negócio vem no natural, cara. Às vezes você perde um pódio, uma maratona ali, por exemplo, você vê o cara quebrando no 38 na pressão mesmo, o cara tá totalmente pressionado. Exatamente. Cara, você falou que não quer arrumar polêmica, mas eu vou arrumar polêmica. Agora, segura os caras aí. Ó, Ronaldo Dória é professor e também tem uma assessoria Velox aqui em Boituva. Escuta Sim. essa, Ronaldo. Cara, cara, você é aquele atleta que deixa todo treinador louco, bicho. Porque assim, eu lembro, só o Flavião para aguentar o calendário maluco que você colocava de prova. Aí eu Cara, pergunto, como que você encaixava os treinos, provas quase toda semana? Eu não fazia isso, só você. o pessoal vai pegar comigo aqui, vai começar a rolar os comentários aqui. E assim, cara, conseguia equilibrar o risco ali de lesão, Sim. conseguia, de certa forma, conseguia extrair daquilo bons resultados, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Você acha que você falou aí, boa parte disso é porque você fazia isso com leveza, vamos dizer assim? Olha, Adriano, eu acho que faz um sentido, viu, cara? Porque o que eu vejo, assim, eu vejo que os treinadores mesmo, o Rodrigo talvez vai concordar comigo, não vai concordar Ronaldo. com a planilha. Mas, cara, o que eu vejo é que eu identifiquei um certo ponto que eu atinjo o meu limite e um certo ponto que eu posso treinar e não forçar tanto. Uhum. Então eu cheguei a essa conclusão que se eu correr numa determinada velocidade e até mesmo uma quilometragem ali, fazendo os treinos necessários, o corpo, teoricamente, ele está ali 60%, 70%. Por outro lado, se for para sair na porrada mesmo, vou baixar aqui, vou correr para 2,50, algo do tipo. Aí realmente, se eu ficar forçando isso todo momento, vai quebrar e vai lesionar. Isso para mim me parece muito claro. Agora tem um ponto também engraçado, né, Adriano? Porque você estava comentando até a questão do Flávio, né, cara? Isso há um tempo atrás, né? Eu fui participar ali de uma assessoria, né, cara? E aí passou um tempo, o cara me chamou de lado e falou: pô, Cleber, a gente precisa conversar, cara. Eu falei: por quê? Cara, não, porque, meu, os treinos que você tá fazendo aqui, cara, meu, eu vou arrumar confusão com o pessoal, cara. Porque os caras já estão me perguntando por que eles estão fazendo esses treinos, por que você está fazendo esses treinos e eles estão fazendo uma outra quilometragem. Se eu colocar o cara para correr 2 maratonas no mês, em um mês eu tô com a equipe inteira quebrada. Então, essa questão, cara, a questão da assessoria, ela é muito, eu vejo que ela é muito, muito, muito benéfica, né, cara? Ela traz resultados bastante expressivos. Agora, o que eu vejo também, além da paixão de você fazer algo com muito prazer, é o quê? É você, de fato, compreender quem é você, entender um pouco o seu corpo, a sua mente, como que ela funciona, para que ali você possa montar um plano. Eu mesmo, eu não sou keniano, cara. Se eu começar a querer correr toda a maratona 2,45, daqui a pouco eu não tenho mais perna, né, cara? Mas se eu chegar, vou correr nessa velocidade média, o corpo aguenta, teoricamente a recuperação é mais rápida,
eu me sinto tranquilo e é normalmente nessa estratégia que eu vou mantendo. Não é, os treinadores não vão concordar muito, né? Mas enfim, é dessa forma ali que eu vou administrando, Adriano. Não, eu acho que tem um pouco de sentido. O Ronaldo, se quiser fazer algum comentário aí, sinta-se à vontade em comentar. Até porque tanto eu como o Kleber, a gente fala o que a gente sente aqui, e o Exato, Ronaldo é um profissional que vai falar ó, também a parte fisiológica. Mas eu exato, acho que o Ronaldo compreende também que existe assim, a especificidade de cada um, né? Cada um funciona de uma forma diferente. E exato. aí que tá o grande detalhe das assessorias top de linha. O Ronaldo eu conheço, a gente troca ideia muito, o Flavinho também conhece. Totalmente. Eles tinham a liberdade de mexer nas nossas planilhas de forma diferente, porque eles sabiam que tinha uma carga um pouco diferente ali, um Isso. detalhe um pouco diferente, né? E Exato. principalmente tempo de treino já, né? Faz Diferente, né? sentido. Dizem, os especialistas falam que o histórico conta muito, né, cara? Então, uma coisa que eu vejo também em relação a fortalecimento, né, cara? Eu não sei se isso possa ter ali uma influência, mas eu vejo que as pessoas têm muitas. Cara, contando assim, eu comecei a correr desde 2015. Se eu falar de lesão, talvez eu tive situações de algum problema ali de inflamação 2 ou 3 vezes durante 10 anos. Então, eu não sei se o meu histórico, desde moleque, praticando ciclismo, bastante ativo, faz uma diferença, né? Porque tem pessoas que hoje estão ingressando no esporte, mas elas não tiveram esse histórico, né? E aí, talvez o corpo não esteja 100% preparado ainda, né? Eu acho que o histórico físico ali faz diferença. A memória Sim, muscular, né, que você criou, exato, né? E, exato. cara, me fala, agora vamos falar de outro assunto. Vamos falar do seu trabalho, cara. Como é Sim, que é o seu dia a dia hoje? A gente tentou falar aí durante a semana, eu vi que é bem complicado o seu dia a dia. sim. Como que é seu desafio aí, cara, de treinar para maratonas e dividir o tempo com o trabalho, cara? Esse é um ponto, né? Eu sou professor de inglês já há quase 10 anos, mais de 10 anos aí, né? Desde a época lá fora. Agora, hoje, eu ainda falo para você que tá mais fácil, viu, Adriano? Porque quando eu morava na Ásia, acontecia muito do cara, a questão do fuso horário. Combinava o cara, a aula vai começar às 8 horas da noite. O cara, pô, tudo certo. Dava 3 da manhã, meu telefone tocando. Eu falei, meu, aconteceu alguma coisa, cara. Os caras estão ligando lá do Brasil. Era o estudante que estava com o fuso horário ali errado. Eu falei, não, cara, tem 10 horas para frente, né? Então, isso é um ponto que tinha que trabalhar. Hoje, assim, como eu trabalho com 70% ali dos meus estudantes de maneira online, eu começo aqui 7 da manhã, 7h30, e vou tocando o dia inteiro, né? Tem umas aulas presenciais também durante o dia, num projeto bilíngue que nós temos aqui em São Paulo, e aí depois eu volto para online. E muitas vezes eu vou até 8h30, 9 horas da noite, e o que eu faço? A hora que eu termino é a hora de lavar o rosto, trocar a roupa e treinar. Aham. Qual que é a minha estratégia no caso, Adriano? Eu visualizo ali a, normalmente eu tento correr pelo menos ali 60 quilômetros na semana, intercalando os treinos, enfim, tiro, treino longo, aquele progressivo. E aí, quando eu pego 40 minutos livre, 1h30 livre ali na agenda, eu troco de roupa, vou lá rápido, treino e volto. Uhum. Normalmente eu venho treinando muito no final da noite, né? Porque, por exemplo, terminei a última aula de 9h30, é a hora de pegar o carro, dou um pulo aqui. Quem conhece São Paulo tem o Parque Ibirapuera, ou até mesmo a USP, que é aqui próximo, fica aberto até às 8. Vou lá, treino. Às vezes saio de lá meia-noite, estou fechando o parque. O pessoal ali passa com o carro de segurança e fala: Ó, já fechou. Aí eu falo: Não, tá, falta mais 5 minutos. Termino o treino, vou para casa, tomo um banho, né? E aí faço também o fortalecimento em casa, né? Até mesmo o Flávio, sempre ajudando bastante. Eu uso aqui mesmo o espaço de casa para fazer o fortalecimento muscular 2 vezes por semana e vou intercalando dessa forma, né? Para encaixar na agenda, né? O importante é não deixar de treinar, né? E legal. E nesse período todo aí, que você falou já que teve pouquíssimas situações de lesão, Sim. além do fortalecimento que você faz, você mitiga o risco de alguma outra forma? A fisioterapia?
Você tem alguma assessoria que te ajuda hoje? Como é que você faz? Você trabalha esses outros lados aí também ou não? Olha, Adriano, eu tenho alguns amigos, por exemplo, eu tenho uma amiga fisioterapeuta que eu sempre peço ali algumas dicas, às vezes até a gente faz uma checagem, assim, para ficar atualizado, ver o que está acontecendo. Uhum. Quando eu confesso que eu deveria fazer mais, né? Mas quando eu tenho tempo também, até mesmo uma massagem, algo desse tipo, para fazer ali a recuperação, eu não tenho exatamente uma assessoria específica hoje, né? O que eu Uhum. procuro fazer é visualizar muito o meu nível de desgaste, principalmente pós-prova ou num determinado pico do treino. E aí, se eu vejo algum tipo de anormalidade, eu já tento ali consultar um profissional para ter a certeza que tá tudo ok, né? Porque o problema Preventivo. é a prevenção, porque você nunca sabe, né, cara? Às vezes o cara olha e fala, tô com uma dor. Pode ser uma dor pós-treino. Ou, de fato, pode ser se for aquela dor contínua que você não consegue rodar o músculo, aí realmente tem algo errado, né? Eu acho que isso aí, cara, é um negócio que, que faz muito sentido. Quando a gente faz isso há muito tempo, você percebe o músculo um pouquinho mais enrijecido, Sim, você já toma uma ação antes de machucar. E exato. é, e é por isso que você tem esse histórico aí, tanto tempo fazendo e sem se lesionar. Cara, isso é muito comum em Sim. boa parte da galera que eu falo aqui, viu, cara? Mas é interessante isso, viu, Adriano? E aí, é aquilo, né, cara? Você vê como a experiência faz diferença, né? Porque quando você conversa com a galera, às vezes o cara tá ali, principalmente quando o cara começa, ele fala, pô, tô com uma dor, tô com medo. Ah, mas o que aconteceu? Ah, fiz um treino mais intenso. Em teórico, normalmente essa dor ela vai passar ali depois de 24, 48 horas, porque é normal, né? A musculatura, enfim, foi testada, né? Agora, se é algo contínuo, né? E muitas vezes o cara não sabe definir isso, né? E é a hora que a galera, daquela galera da antiga, né? Eu sempre falo isso, Adriano, porque a galera da antiga é a época de ouro, né? O cara olhava, ele corria, buscava ali os melhores tempos e tal, e era um cara raiz mesmo, né? Ele olhava e falava, não, isso daqui é uma dor que tem que visualizar, não, isso daqui faz parte do treino, né? Porque hoje, cara, o que eu vejo na internet, principalmente nas redes sociais, com o aumento de influências, e aí a gente sabe que as marcas patrocinam muitas vezes o influencer famoso, a galera coloca algo e de repente o pessoal olha e fala, nossa, cara, acho que eu tô machucado. E não é nada disso, né, cara? Tem É, que, tem que ter o é. respeito. Tem que saber diferenciar certinho, porque senão você pode Exato. agravar ou também Sim. você pode deixar de treinar quando na verdade era uma dor normal, né? Exato, exatamente. Cara, você que gosta de maratona, você faz meia maratona também, mas acho que sua paixão é maratona, né, cara? O que eu gosto, eu vou falar para você, Adriano, uma das coisas que mais destaco quando eu falo de maratona é o seguinte, cara. O cara tem que lutar para fazer uma maratona. Se ele não treinou, se ele não se preparou, ele não vai ter como fazer, cara. Então isso é o foco ali, a disciplina, isso é algo que me apaixona na maratona. Você não tem como sair, né, cara? Ali, não treinei, mas vou tentar. Não, você vai quebrar, você não vai conseguir. É uma realidade, cara. Eu tenho experiência, tenho 20 anos correndo. Se o cara não treinou, não vai. E aí acaba sendo um plus a mais e você acaba gostando mais de maratona por causa disso. Exato. Você acha que a maratona ela tá ligada a uma evolução assim natural? Ou seja, você quando faz maratona, você sente que a sua saúde mental está aumentando, você está Totalmente. ganhando cada vez mais. Você acha que isso que está fazendo cada vez mais os atletas procurarem por provas de maratona, por provas de longa distância? Você acha que eles estão conseguindo encontrar esse benefício da corrida de longa distância? Adriano, totalmente, cara. Eu falo que essa questão mental, as pessoas, óbvio, né? Até mesmo em palestras, cara. Eu lembro, aí eu menciono também a parte da Austrália, porque a Austrália é um legítimo país com conceito olímpico, né? Uma potência olímpica. Então, cara, desde aquela época, assim, eu falo de 2016, 2017, eu via que os caras trabalhavam isso. Enfim, ia ter ali uma palestra motivacional na empresa, algo do tipo, o cara, meu, olha, um exemplo aqui de um maratonista. O foco que o cara tem, o controle mental, né?
para lidar com as dificuldades no começo, não se perder no meio do caminho. E aí, obviamente, as pessoas começam a buscar isso. Você começa a visualizar até CEOs de empresa, tudo, o cara está querendo entender como que funciona isso. Mas tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, viu, Adriano? Eu não tenho esses números em mãos, mas o que eu, uma vez conversando com alguns amigos, que até relataram que tiveram problemas no passado de dependência química. E aí, eu conversando com o cara, ele falou, Kleber, eu preciso ter um vício. Eu preciso ter um vício, literalmente. A minha mente, ela entra num vício. Então, o que acontece? O que me salvou foram as corridas de longa distância como a maratona. Porque o que acontece? Esse cara, ele largou aquele vício, ele tem pavor daquilo, e hoje ele é viciado em treinar. Então, o vício dele ali é os 42K, e ele vai com tudo a todo momento, e ele precisa daquilo. Ele fala, cara, eu não sei o que pode acontecer se eu parar. E aí, tudo de novo voltado à questão da força mental, né? Transferiu o vício, mas saiu de um vício ruim para um vício bom. Exato, cara. E assim, não foi uma vez só que eu ouvi isso, Pedro. Muitas vezes, cara. Muitas vezes o cara comentando, ele falou, cara, hoje esse é meu vício. E aí ele consegue trabalhar a mente dessa forma, né? Eu confesso que eu conheço muitos, Sim, inclusive passaram por aqui e relataram essa situação. E, cara, cada vez mais está ficando claro isso, né? Que sim. o cara ocupa, na verdade, a mente com uma coisa, ele liga aquilo a uma disciplina, a uma coisa boa e acaba deixando de lado as coisas que não está trazendo benefício para ele, né? Exatamente, cara. E mais uma vez, né, cara? O esporte trazendo o pessoal de volta pra vida, né, cara? Eu não sei se você viu, saiu agora essa semana uma pesquisa que Sim. o consumo de álcool ele caiu acho que de 315 bilhões para 15 bilhões. Adriano, isso é impressionante, cara. Você sabe que no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, cara, eu lembro quando a gente voltou, quando eu voltei pro Brasil, foi uma situação muito engraçada. Porque aquelas festas grandes que tinham no passado, até mesmo balada aqui, a gente chama muito de balada em São Paulo, cara, esses locais se tornaram bares. E eles se tornaram muito menores hoje. E a razão é clara, o cara tá chegando, esse cara que chegava, ficava até 3, 4 da manhã na rua, tá dando 10 horas da noite, ele tá indo dormir pra treinar no outro dia. E é até engraçado, né? Porque você olha e o cara fala, pô, meu, mas eu vi tuas fotos aí, cara, você era bem boêmio. E aí, de repente, no outro dia o cara tá ali 5 da manhã de pé. Então, esse é o retrato, né, cara? É a força do esporte. Tomara que esse número cada vez. Óbvio, né? Como a gente sempre fala, né? Não dá para ser 880, mas é um resultado muito positivo, né, cara? Muito agradável ver o pessoal ali evoluindo. É positivo e assim, muita gente quando falava no passado achava que era meio absurdo, cara, e agora está se tornando que não é tão absurdo assim, né? Exato, cara. E é divertido de ver, cara. Divertido de ver. Aqui mesmo, você olha o pessoal aqui, abre a lista de fotos do cara 3, 4 anos atrás, o cara boêmio ali e tudo. Agora, das 7 horas, o cara tá na rua aí. É diferente, é diferente. Eu sou um desses. É Viu? isso aí, Adriano. Tamo ali, tamo ali. Cara, tem uma história muito boa sua, eu queria que você contasse, cara. Para quem não sabe essa. Aonde você estava indo, Kleber? Quando você foi Ah, surpreendido, acabaram furtando sua moto. Deu uma ah, repercussão danada, você foi pra TV lá, não sei da onde, da entrevista. cara, Cara, você teve que desenrolar o espanhol lá. Me conta foi, como é que foi essa história aí, cara. foi uma loucura, né, cara? Na verdade, assim, tava fazendo uma rota de moto, Adriano, e aí o que acontece? Fazendo uma rota linda, cara, pelo sul do Brasil, fiz Uruguai e entrei na Argentina, cara, por ali saindo do Uruguai numa cidadezinha, esqueci o nome agora, mas você atravessa o Rio da Plata e cai em Buenos Aires. Uhum. E aí, quando eu cheguei na Argentina, a primeira coisa que a galera falou foi bem clara, falou, olha, a crise aqui tá pegando, era um momento muito difícil pros caras, e eles falaram, cara, toma muito cuidado, porque questão de moto em Buenos Aires, o risco é altíssimo, altíssimo. Então eu fiquei totalmente focado ali, falei, cara, não dá para errar aqui, né? Fiquei atento ali, fiz todo o procedimento, e aí eu tava seguindo para descer para Patagônia, né? Até o fim do mundo, né? Que é a Uhum. cidade de Ushuaia.
Cara, fato é que no momento eu rodei, acho que um dia, quase 700, 600 quilômetros, desde Buenos Aires, uma cidade bem pequena, 50 mil quilômetros, 50 mil habitantes, chamada Três Arrojos. E aí, cara, cheguei lá, falei, poxa, agora tá totalmente remoto, cara. A próxima cidade tá a 200 quilômetros. Cheguei aqui, tinha um senhorzinho ali, carpindo ali a rua e tal. Falei, pô, mais seguro que isso daqui, não tem como, né, cara? Aí cheguei no hotel, tanto que os hotéis, pra você ter uma ideia, os hotéis, o estacionamento era mesmo na porta ali do hotel. Porque a sensação mesmo é uma cidade bastante tranquila. E aí o dono do hotel falou, não, fica tranquilo que vai ter um rapaz que fica aqui na frente, tal, ele fica 24 horas. Não, tudo bem, perfeito. Cara, ainda saí finalzinho de tarde, fui treinar na cidade, corri. À noite peguei, fui jantar, deixei a moto guardada. No outro dia, cara, isso 7 da manhã, acordei, rodei 2 aulas, coloquei a roupa, falei, vou seguir rota, né, cara? Já estava entrando na Patagônia. Cara, a hora que eu saí, isso a 3 mil quilômetros de casa, longe de casa, né, cara? Cara, cadê a moto? Aí eu ainda olhei assim, eu falei, pô, meu, mas aquela moto não parece a mim. Vi uma moto sem placa, falei, caramba, será que me roubaram a placa da moto, né, cara? Aí eu olhei e não era a moto. Eu falei, cara, será que a fiscalização me levou a moto, alguma coisa, parei errado, né? Mas não tinha me vindo na cabeça que os caras iam me assaltar, me furtar ali. Aí, papo vai, papo vem, o pessoal olhou e falou, olha, infelizmente, acho que a sua moto foi furtada, né, cara? Aí fui na delegacia, a policial confirmou, falou, olha, ao que tudo indica é um furto, e fato é que a imprensa local começou, de fato, a captar essas informações, né, cara? O que eu não esperava, cara, quando eu voltei da delegacia, já tava o WhatsApp, não sei como, os caras já provavelmente devem ter pegado informação pelo boletim de ocorrência, né? O WhatsApp já começou a receber várias e várias mensagens. Os caras, não, buenas tardes, buenos dias, não, estamos chegando no hotel para fazer uma entrevista com o senhor, nós vamos entrar com um link ao vivo. E aí, é até engraçado, viu, Adriano? Parece até aqueles programas policiais no Brasil, né? Quando eu cheguei no hotel, o repórter, não, senhor, boa tarde, estamos aqui com o Kleber, ele acabou de ser furtado, veja que ele é um turista brasileiro que estava indo a caminho da Patagônia, e aí, como o senhor se sente? Eu falei, olha, eu me sinto mal, né? Fui um furtado. Aí, não foi uma TV, não, foi várias, né? Todo mundo, cara, todo mundo. Aí que acontece? Virou, a região inteira ficou focada no caso. E aí o pessoal, 500 quilômetros para frente, que eu tinha uns amigos motociclistas lá na Argentina, isso lá em Vidaguay, que tá entre rios, os caras conversando, falou, pô, tô sabendo do teu caso. Eu falei, cara, como é que você tá sabendo? O cara, a internet espalha, né? E aí, cara, o mais engraçado de tudo aquilo foi o seguinte, aí os delinquentes que furtaram a moto começaram a me mandar mensagem, falando, cara, a gente tá com a moto, mas a gente quer um resgate. Acho que eram uns R$2.000, né? Daí eu peguei e mandei pra empresa, falei, ó, os caras estão me pedindo dinheiro aqui, cara. Eu sei que, cara, virou mas foi um boato, foi realmente um escândalo, né? Porque eles bloquearam a cidade, e os caras pegaram e me quebraram a placa da moto, né? E tiraram algumas partes para tentar descaracterizar o veículo. Aí no dia seguinte não teve jeito, a polícia recebeu, a justiça autorizou que a polícia recebeu uma denúncia, e daí a justiça autorizou que eles invadissem o local e fizessem a recuperação da moto, né, cara? Mas, cara, aí com a placa danificada, eu tive que voltar para o Brasil. Mas foi um negócio assim de filme, porque a cidade inteira você via ali 5, 6 viaturas, né? Parecendo aqueles carros da Rota aqui em São Paulo, e os caras saindo atrás, a imprensa, todo mundo ali. E aí daqui a pouco, encontraram a moto do brasileiro, tal, como o senhor se sente agora? Falei, tô mais tranquilo, mas também um pouco ainda preocupado, porque estava danificado de fato, mas o fato é que eu não consegui seguir a viagem, cara, porque como danificou a placa, né, e me levaram o baú também, eu tive que voltar pro Brasil. Mas melhor do que voltar de avião, cara, porque tava 3 mil quilômetros de casa, cara. Você voltou com a moto mesmo, então. Voltei com a moto, cara, voltei com a moto. E aí tinha umas provas legais para fazer lá também, cara, não maratona, mas de 15, 20 quilômetros, acabei perdendo, cara.
Filha da mãe, cara. Você saiu daqui pra ser assaltado lá na Argentina, cara. Não, e o pior, cara, é que assim, os caras começou a aumentar a audiência das emissoras, das rádios, cara. E aí juntou todo mundo, cara. Juntou todo mundo pra fazer entrevista. E os caras entrando com os links ao vivo lá e eu tendo que falar espanhol com a galera, né, velho? Eu Foi. vi, eu assisti algumas dessa aí, cara. Eu rolava, assim, eu já tava dando risada, porque você já tava naquele ponto. Ai, os caras estão pedindo dinheiro aqui, tá? Já tava virando bagunça, velho. Mas virou um Datena, cara. Eu falo pra você, naquele dia virou realmente assim um programa do Datena, cara. Os caras, olha, ele acabou de receber aqui uma solicitação de não sei quantos mil pesos. Vejam só, nós estamos com a imagem, nós estamos com a imagem e tal. E os caras, pra você ter uma ideia, eles estavam a 3 quilômetros do hotel, cara. 3 quilômetros, porque é uma cidade pequena, né, cara? Sim, sim, sim. E Cara, foi. é histórias, né? História que só quem viaja, quem faz essas corridas, que acaba acumulando essas histórias aí, né, cara? Ah, não, faz parte da história, né, cara? E teve, depois lá na frente também teve uma outra história de uma maratona, cara. Mas aí eu posso contar lá na frente também, não sei se a gente vai entrar nesse tópico. Vamos, nós vamos. Eu ia falar agora, eu ia perguntar para você qual foi a prova mais desafiadora que você fez até hoje, cara. Adriano, eu vou falar pra você, tiveram muitas, cara, mas eu vou escolher uma prova do Sudeste Asiático, porque ali você não tem paz com temperatura, cara. Tanto por isso que em Bangkok, Manila, Saigon, o pessoal larga nas maratonas a partir da meia-noite, porque é muito quente, cara. É muito quente. Então, o que que acontece? Você larga com temperaturas de 30 graus e sensação térmica de 35. Isso meia-noite, 11 horas da noite. Então, é muito pesado. E aí, essa prova de trail que nós fizemos ali no Vietnã, na cidade de Da Lat, ela tem um cenário muito interessante. Por quê? Quando nós fizemos essa prova acho que em maio ou junho de 2020. Aí você vai perguntar, fala, pô, Adriano, mas 2020, pô, Cleber, mas 2020 teve pandemia, o mundo estava parado. Só que na Ásia aconteceu uma situação muito interessante. Quando o vírus estourou, nós estávamos ali do lado, de fato. E aí eles fecharam as fronteiras. O que aconteceu? Passou 2, 3 meses, o vírus teoricamente estava ali sob controle e as fronteiras ficaram fechadas, mas a vida voltou ao normal. Então, cara, eu mesmo tenho medalha aqui de maratona no ano de 2020, dezembro, essas coisas, e algumas provas que tinham sido remarcadas foram jogadas para a época da chuva, né? Porque o Sudeste Asiático ele é quente o ano inteiro, mas ele é dividido basicamente pela estação da seca, você fica ali 6 meses praticamente sem chuva, e a estação da chuva, que você sabe que pelo menos 1 hora por dia vai chover. E nós fomos fazer essa prova em Da Lat, cara, que é uma parte montanhosa do Vietnã. E prova de montanha, ela te surpreende muito. Porque você pega ali 45 quilômetros, você entra, vai lá pra dentro e fica por lá por horas e horas, né, cara? E aí eu lembro que a galera sempre comentou o seguinte, falou, cara, o perigo é a hora que cair água, porque aqui é a estação da chuva e lá em cima vai virar uma cachoeira. E eu lembro, cara, que eu tive muita sorte nessa prova, porque foi uma tragédia que aconteceu. Quando eu passei do pico mais alto da montanha, que você fala ali de ganho de elevação muito expressivo, né? Quem faz montanha sabe como é pesado isso. Eu passei, as nuvens já estavam formadas e caiu uma tempestade. Só que quando caiu a tempestade, eu já estava lá embaixo, na parte final, ali no quilômetro 40. E infelizmente, um corredor experiente, inclusive, que ele estava ali no meio da tempestade na montanha, ele acabou sendo pego de surpresa, foi uma avalanche, jogou o cara lá para baixo e ele veio a falecer. Então, assim, o final dessa prova, ela ganhou contornos, assim, dramáticos, né, cara? E deu para terminar, por sorte, eu consegui terminar os 45 quilômetros, mas depois dessa tragédia, quem estava ali no meio teve que dar um jeito ali para se cuidar, porque a situação realmente pegou, cara. Montanha tem muito disso, né? E eles não cancelaram a prova, que ela continuou. Não, naquele momento teve que cancelar. Teve que cancelar, Adriano, porque assim, foi uma situação muito, muito, muito triste, cara. O corpo do corredor foi lá para baixo, cara. E aí teve que fazer resgate. O problema é o seguinte, quem tá no meio da montanha, para você sair é muito mais difícil, né, cara? Porque você tá lá dentro, tá no meio da mata, né?
Então, assim, quem estava ali, eles começaram a auxiliar para tentar encontrar uma maneira de tentar estar ali numa área mais segura, mas ali daquele momento, então, depois daquele acontecimento, a prova foi cancelada, cara. Não teve o que fazer. Foi uma tragédia, realmente, né, cara? Então, eu considero a prova mais difícil. Estava muito pesado ali, perigoso, de fato, né, cara? E a montanha, você não sabe o que acontece, né, cara? Você é pego de surpresa lá em cima. É. E assim, até um ponto preocupante que cada vez está aumentando mais essas provas de montanha e a gente Exato. não consegue medir a responsabilidade, né? Nem sempre. Tem alguns organizadores que você já sabe, já tem um histórico, né? E tem Exato. outros que estão se aventurando pela primeira vez. Então fica até uma dica aí para a galera, quando escolher prova, tomar muito cuidado. O cara tem quem está fazendo a organização tem que ter know-how nesse tipo de prova, né, cara? Exato, Adriano. O que eu vejo, cara, principalmente, e não só, até mesmo maratonas de rua, cara. Aí eu até compartilho ano passado algo que aconteceu. Começou a ter um boom, né? Hoje nós temos mais de 40 maratonas oficiais no calendário, né? E teve uma prova mesmo que ela foi cancelada, que foi o caso da Maratona de Marília, e simplesmente nós não tivemos nem retorno, cara, da parte da Não organização. recebeu devolução, nada. Nada, cara. Eu acho que a Federação Paulista cancelou, acho que a credencial da organizadora por um ano, suspendeu por um ano. E inicialmente, nós íamos correr em março, né, cara? Tava até conversando com a galera lá de Marília. Daí a prova foi remarcada para agosto, não deu certo de novo e simplesmente quem entrou acabou perdendo pelo visto, viu, cara? Cara, eu já vi organizador aí grande dar umas lambanças dessa que eu tive que apelar pro, como que a gente chama, quando eles contratam aqueles caras mais famosos para divulgar a corrida, eu tive Ah, que, influencers. o influencer, eu tive que recorrer ao influencer e falar, amigão, você dá o jeito desse a turma devolver, porque é o seu que está na reta aí. E Exatamente. aí, e aí devolveu, mas eu não sei se foi para todo mundo, entendeu? Esse que é o ponto. É uma polêmica. Eu falo pra você, viu, Adriano? Eu não sei o que aconteceu nesse ponto. Assim, o cara simplesmente sumiu. Não sei se ano que vem, talvez, uma outra organizadora vai pegar. Eu sei que, cara, é uma questão complicada, porque muitas provas começaram a rolar e o pessoal tá perdendo meio que o controle, né, cara? Sim. Isso, Tá isso na é hora normal. de, tá na hora de estabelecer uma regra. Eu sou organizador, já fiz algumas provas. Tá? Inclusive, fica o convite. Em junho, em junho tem uma maratona aqui em Boituva. Já vou marcar aqui no calendário. Deixa eu ver mais uma aqui. É uma maratona, é uma maratona de Sim. trail, vamos dizer assim, com 800 de ganho. Então é uma maratona pesada. Boa pra treinar. 4 voltas aqui em Boituva de 10 e Sim. meio. E Sim. fica o convite que é bem bacana. E aí, o que eu falo, cara? A gente que organiza a prova, a gente toma uns cuidados com relação a seguro, de Exato. atleta, ambulância, hidratação, enfim. E, cara, cada dia tá tendo mais organizador, mais prova. Será que todo mundo tá tendo esse cuidado? Agora o pessoal está pegando bastante pesado se as organizadores estão pagando o permit, né? Chamando a federação para. Então é importante quando você vai escolher uma prova que ela tenha todos esses requisitos aí para não se dar mal depois, viu, cara? Foi o que aconteceu com a Maratona de Marília, né? Que eles não conseguiram o permit junto à federação, né? E daí foi enrolando, enrolando, chegou a hora lá, não deu certo. É o medo da multa, daí os caras não fez, né? Exato. É Mas se eles, complicado. não- mas se eles não deixaram fazer, é porque provavelmente não tinha os requisitos, que é ambulância, Sim. quantidade de hidratação, liberação da guarda, né, para liberar as ruas, tal, essas coisas. Não, e maratona não é Ô, brincadeira, né, cara? não é brincadeira, cara, não é brincadeira. Ô, Clebão, me fala uma coisa, cara, quantos países você já conheceu correndo aí, cara? Ah, cara, olha. Bom, falando das maratonas, é óbvio que a gente tem algumas provas menores, mas, por exemplo, eu fiz a maratona de Manila, aí teve tudo bem, né, no meu período lá de Austrália e Ásia. Tive a possibilidade lá de fazer as tradicionais, né? Sydney, Melbourne, Gold Coast.
Cara, e aí tem também o Vietnã. O Vietnã eu fiz, cara, quase o país inteiro ali, as maratonas que tinham ali. Teve Filipinas também, em Manila, essa prova meia-noite, cara, com quase 40 graus, foi massacrante, cara, massacrante. E teve duas experiências muito interessantes, cara. Uma na Índia, na cidade de Jaipur. Cara, quando eu cheguei lá, eu falei, como é que a gente vai fazer uma maratona aqui? Porque a Índia é uma bagunça, né, cara? Então Uhum. você chega ali, cara, você tá andando, é os tuk-tuks buzinando, cara, tudo bagunçado. Aí os caras falaram, não, o pessoal dorme de madrugada, 3 horas a gente vai rodar a prova. E acabou dando certo, mas eu lembro que foi até engraçado, porque o pessoal hoje fala muito de gel, né? Toda aquele carboidrato adicional, tecnologia, né, cara? E a gente fez a prova, cara. O nosso carboidrato ali era uma mexerica, cara. Nos pontos de hidratação, a água, tomei ali a água, a mexerica com um pouco de açúcar e vai embora, cara. 42K lá na Índia foi bem legal, cara. Foi assim, mas bem raiz, né? E aí, cara, uma outra prova show. Eu não sei se essa prova ainda tá rodando, mas é uma prova linda de fazer, cara, no Camboja, que é a maratona de Angkor Wat. Você passa sobre os templos religiosos, cara. É uma prova muito, muito bonita de se fazer. Eu acho que estava rolando, cara, que teve um conflito agora entre Tailândia e Camboja, eles estavam num princípio de guerra. Mas é importante ver isso daí também para não ter perigo. Mas a prova é linda, cara, linda. É, tem esses detalhes, cara. Uma vez me passaram um site que você consegue ver os países que estão em conflito no mundo. Exato. Cara, quanto país está em conflito que a gente não sabe, mas assim, fica vermelhinho os países que estão em conflito. Cara, sei lá, se 70% do mundo está em conflito, nós nem É tá uma, sabendo, mas tá, cara. é uma loucura, cara. Você sabe que assim, uma vez eu entrei em Mianmar, cara. E aí, quando você entra em Cara, isso Mianmar, aí é frio, hein, cara. não, Isso aí é frio, hein, cara. amigo, cara, ali, ali tem que tomar muito cuidado, porque assim, é zona de tráfico humano. E tem umas áreas, Adriano, que você simplesmente não consegue passar via terrestre, cara. Você não passa via terrestre. E aí o pessoal, óbvio, né, tem a questão da repressão do governo, você pergunta, pô, mas por quê? Aí o cara sai andando do nada, fala, não posso falar, tem que seguir, né? Porque às vezes o cara tem medo que você seja um espião, alguma coisa, mas são áreas de mais de 30 anos de guerra, cara. Você não passa via terrestre. É impressionante. E realmente, você tem esses conflitos ali, Índia, Paquistão, agora Camboja, Tailândia, isso acontece muito, cara. Então tem que tomar muito cuidado também. Mas as provas eram bem organizadas, viu, cara? Na época, assim, era uma experiência muito legal, viu? Óbvio, bem raiz, né, cara? Mas Raiz, raiz, raiz. é aquilo, Aqui não é? nós estamos à frente aqui. Eu acredito que nós estamos bem à frente. Ah, eu acho também, viu, Adriano? Olha, eu vejo assim, até esqueci de mencionar também no Chile, Viña del Mar, né, cara? As maratonas sul-americanas, o que eu vejo, por exemplo, até pontos de hidratação, não precisa ir muito longe. Se você pega Buenos Aires, muitas vezes a galera acaba se sentindo um pouco com sede, porque aqui, de 3 em 3 quilômetros, você tem o ponto de hidratação. Maratona, muitas vezes na América do Sul, cara, você pega ali 6, 7 quilômetros, você vai encontrar um posto. E eu mesmo em Exatamente. Viña del Mar, estava fazendo uma maratona de Viña del Mar, cara, eu fui conseguir tomar água depois de 10K. Então, eu acho que as provas brasileiras, tudo bem, tem essa preocupação, né, com tudo que vem acontecendo, mas, de maneira geral, eu acho que nós estamos muito bem organizados. Nossas maratonas são muito bem organizadas, de maneira geral. Tem um ou outro ponto, né, que tem que ser trabalhado, mas eu acho que aqui a gente está, comparado com o que eu vi aí pelo mundo, óbvio, não são provas fáceis, mas a organização não é ruim. Legal. Cara, uma pergunta que eu sempre pergunto para os nossos convidados, cara. Quem são os atletas que te inspiram, cara? Cara, olha, óbvio que hoje você tem. Eu acho que essa pergunta. A minha resposta ela vai ser meio que padrão. Se eu for pegar um atleta, né, eu vou fugir um pouco ali da corrida, mas eu vejo que o Senna, cara, na minha visão, assim, o Senna, ele era um cara, tudo bem, tem muita gente que vai falar, mas tem a questão comercial. Mas ele era um cara que gostava de treinar, era um cara que ele tinha paixão por aquilo que ele fazia. E é o que eu falo sempre para as pessoas, eu falo não só para os meus estudantes,
não só para quem vai começar a fazer uma atividade física. Eu falo, cara, tenha amor e paixão naquilo que você faz, cara. Porque se você fizer bem feito, cara, você vai colher resultados assim para a vida inteira, cara. E não tem volta. Aquele cara que faz com paixão, ele de fato colhe frutos. E o Senna era isso, né, cara? Então eu vejo, se você me perguntar sobre um atleta, eu acho que o Senna era um exemplo claro daquilo. Ele era um cara focado, ele tinha de fato um propósito e ele fazia com paixão, né? Fazia. Muita gente cita até hoje o Senna, não tem jeito, né, cara? Não Quem tem. viu, quem viu acaba lembrando sempre do Senna, né? Não, aquilo ali é história, né, cara? Cara, uma dica que você daria aí para quem quer fazer uma maratona? Olha, primeiro ponto, cara, se respeite, viva o processo. Se eu posso falar algumas palavras, ah, mentalmente, fisicamente, esteja preparado. Para que não seja uma experiência ruim, viu, Adriano? Porque o que eu vejo é o seguinte, cara. O cara que vive o mental e o físico da forma correta, ele vai para frente, ele vai longe. Ele faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, aí ele entra naquele mundo. Agora, se o cara não se respeita, se o cara não se preparou mentalmente ou fisicamente, ele se perde ou então vai ser uma experiência tão ruim que talvez o cara nunca mais volte. Então, assim, a minha dica é essa: respeite você mesmo, vá em busca daquilo que é o seu objetivo, com muita garra mesmo, determinação, mas viva o processo. Viva o processo. Não deixe uma experiência bela como a maratona se tornar um pesadelo. Porque, cara, é o que eu vejo muito, assim, o cara tava ali e tal, de repente, não, porque eu posso, eu quero, vou fazer em 4, 5 meses. Eu vi um influencer falando que dava para fazer, de repente, foi uma experiência horrível. O cara nunca mais voltou para o esporte, largou, falou, não quero mais isso. E aí o que era para ser para a vida inteira foi ali, virou um momento ruim na vida, né? Com certeza. Daí a experiência não foi boa para ele, não. O cara larga, né? O cara larga. E, cara, lições que só o esporte te ensinou aí que você leva para a vida agora, cara. O respeito, cara, o respeito, a sabedoria, né? O momento certo ali de você tomar uma ação. Às vezes você tem que voltar, você tem que recuar de fato. A maratona ela ensina muito isso, cara. A maratona é o seguinte: se você de fato não souber administrar os momentos difíceis da vida, você vai quebrar, cara. Você vai quebrar e vai se perder. Então a maratona ela é muito isso, porque ao mesmo tempo que ela encanta pelos 42 quilômetros, ela também te engana a todo momento, né, cara? Então você tá ali no 23, 24, você fala, poxa, tô no meu melhor dia, hoje é meu dia, ninguém me segura. Aí entra o ego, né, cara? O ego do cara é uma coisa impressionante. Ninguém me segura, não pode, ninguém vai me parar. E aí, de repente, vem a vida e te passa uma rasteira, né, cara? E aí, se você não souber, de fato, administrar esse momento de dificuldade, você vai quebrar ali em 6 quilômetros, né? Que é a famosa barreira dos 30, 35, né, cara? E aí não tem mais o que fazer, Adriano. Então, eu acho que o respeito, né, cara, a sabedoria em lidar com os momentos ruins e desafiadores também é um ponto, né, cara, que o esporte nos ensina. E a paixão, né, cara? Paixão por você fazer aquilo bem feito, aquilo que você gosta, né, cara? Quem faz bem feito, não importa onde você tá, não importa a sua profissão, você vai colher resultados marcantes para a vida inteira, cara. Legal. E, cara, que maratona que você não fez ainda, mas você fala assim, essa eu vou ter que fazer, cara. Tem, cara, eu acho que talvez, com certeza Boston, né, cara? Tem que pegar ali Boston, pegar o índice e ir lá fazer. Eu diria que principalmente Boston e talvez uma. Veja, eu não sou muito fervoroso nessa questão de major, né, cara? Eu vejo que a galera tem muito. Eu tive a oportunidade de fazer Sydney, né? Mas, assim, Boston é uma maratona que o cara tem que ir lá e fazer. Talvez Berlim também, né, cara? São duas provas ali que. Qual que é o seu índice? Qual que é o índice que você tem que fazer? Cara, eu acho que esse ano eu acho que já enquadrou, né? Porque eu fiz 2,50. É que ano passado eu tava em 2,55, mas agora eu subi uma categoria, então acho que até 3 horas vai. Mas como tá bem concorrido, Adriano, dizem que você tem que baixar um pouco mais.
Então, Exato, exato. não tem jeito, cara. Vai ter que baixar ali talvez 2,54, 2,53 para garantir, né? Rapaz, esse tempo aí, nem se eu nascer de novo, cara. Isso aí não dá, não. Olha, eu falo pro pessoal o seguinte: ou eu espero ficar mais velho, que aí fica mais fácil, ou tem que sofrer um pouco, né, cara? Eu acho que eu também tô nessa. Vou esperar quando eu chegar nos 80, quem sabe eu consigo entrar no índice. Porque agora não dá, não, bicho. Não, porque o que acontece? Com esse boom aí das corridas no mundo inteiro, cara, o corte ele ficou muito mais expressivo, cara. Cara, Antigamente, eu não me vejo correndo nessa velocidade. Não é minha praia, eu gosto de sim, distância. sim, Cara, é que você falou, se eu correr para esse tempo que você falou, é para correr uma vez no ano e exato. ficar quieto o resto da vida, porque Sim. vai quebrar tudo, velho. Quebra, e outra, daí o que acontece, cara? O que eu falo pro pessoal, eles falam, tudo bem, pô, vou lá, tal, vou correr em tal local. Só que aí, pra vida, se você pensar ali pro futuro, você não usufrui, né? É, do jeitinho que eu tô, devagar e sempre, eu consigo correr todo final de semana. E aproveita, cara. Não, e aproveita, cara, o que eu vejo de cara lesionado, meu, é uma coisa que eu fico impressionado, cara. A É, galera se machuca muito, cara. é. Então tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, tudo bem, né? Se pegar ali, legal. Pegou o índice, vai lá, aproveita, vai, realiza o sonho. Mas respeitando o corpo, né, cara? Tem que ser feito com qualidade, né? Tem sim, cara. Clebão, vou pedir uma licença para você para Tá? falar dos apoiadores do canal. É É, isso aí. nós temos aqui no canal a SPG Energia. A SPG Energia é parceiro do canal Tripulantes, é também parceira do Adriano nas provas que eu acabo fazendo aqui, né, na região, em todos os. E a SPG Energia você encontra projetos comerciais e industriais. A era da energia renovável chegou. Não perca tempo, deixe o sol pagar a conta de energia para você. Energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. Consulte agora mesmo a SPG Energia e faça um orçamento. Conte com toda a equipe SPG Energia que vai orientar a fazer o melhor projeto. Em pouco tempo você vai estar pagando aí a sua energia com a ajuda do sol. Aqui a gente tem um momento que a gente chama Momento SPG Energia, que você vai lembrar uma situação que você vivenciou. É tipo o quilômetro 35 da maratona, que você acha que não vai dar mais, você precisa buscar energia lá de algum lugar para poder terminar a prova. Queria que você contasse algum caso desse, cara. Cara, eu vou. Olha, aí eu vou. Foram vários momentos ali no mundo muito especiais, né? Mas aí eu vou trazer aqui para o nosso país, né? Vou trazer ali para o Rio de Janeiro. A chegada no Rio é um espetáculo. Quando você entra ali no quilômetro 41, ali perto do aterro do Flamengo, a galera vai à loucura, transforma aquilo ali num Maracanã. E tanto que assim, né, cara, eu consegui quebrar o recorde ali ano passado, né, cara? Entrando numa vibração e o pessoal gritando. Aquela energia ali, o cara tem que viver uma vez na vida, viu, Adriano? Aquele quilômetro, aquele último quilômetro da Maratona do Rio é um espetáculo, é cena de filme. Olha, fiz aí 54 maratonas espalhadas pelo mundo, mas aquilo ali o cara tem que viver uma vez, meu. É demais, cara. Eu acho que essa sensação é boa demais, né, cara? Quando você tem. Demais. De fato, ela carrega a gente, né? Você Exato, consegue, você exatamente. consegue tirar da onde não tem mais, né? Sim, sim, é algo assim que você leva e aí a mente comprou a ideia, até tem que tomar cuidado para não matar o corpo naquele momento, né, o físico, mas a energia é algo sensacional, cara, sensacional. O bom que é 1 km só, daí vai embora. Depois toma uma água e tá inteiro para outra. Cara, vou falar aqui da Padaria Andréas, a padaria de maior destaque aqui da cidade. É a região de Boituva que mais cresce, um espaço que une conforto, comodidade, um estacionamento para clientes e tudo o que você espera de uma padaria: bolos, pães, doces e um excelente ambiente para apreciar tudo isso. Padaria Andréas. A Academia Espaço Superação, na região central de Boituva, a Academia Superação possui dança, spinning, área kids, uma equipe de professores e funcionários de primeira linha, equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Na Superação você tem realmente acompanhamento de verdade, que, cara, fazer o fortalecimento é importante, todo mundo sabe disso, mas você tem que fazer direito. Se você está fazendo errado, você está só piorando em vez de melhorar. Então, procura um lugar adequado,
que realmente tenha professores que ajudem a você fazer o movimento da forma correta. Academia Espaço Superação, tá bom, pessoal? PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição, tudo para festas, reuniões, eventos, doces, produtos, confeitaria, chocolates e muito mais. Preço diferenciado, quem conhece a PHS sempre volta, sempre casa cheia, sempre lotado, a PHS é sucesso aqui em Boituva, hein, pessoal? La Saporita, sua melhor experiência gastronômica. Surpreenda-se com o cardápio rodízio italiano. Todas as quintas-feiras, a La Saporita abre de segunda a quarta, ou seja, hoje, você que está acompanhando aqui o Tripulantes, pode fazer seu pedido na La Saporita. Fala que viu aqui no Tripulantes, que você ajuda a gente. Pede lá para entregar. Vou deixar uma dica, hein, cara? A pizza do chefe 1, que é de filé mignon ali, com carne, com cebola caramelizada. Galera, vocês não vão se arrepender, viu? Falar do Bazar São Judas Tadeu, 55 anos, atendendo Boituva, Iperó, toda a região. Possui materiais de escritório, eletrônicos, material esportivo, brinquedos. Vocês que agora estão na época da escola, começando aí, começando o ano letivo, né? Material para a escola aí dos seus meninos, parcela em 6 vezes. Você que tem uma empresa, conte com o Bazar São Judas, faça uma cotação, que o Bazar São Judas já está acostumado a atender empresas, entregar aí na tua empresa. JC Clima, climatizadores de ar, por mais um ambiente climatizado, aumenta a produtividade. Venda e locação de climatizadores, seja para festas, casamentos, para a sua empresa, aniversário. A JC Clima está presente sempre nos melhores momentos. Velox, assessoria do meu amigo Ronaldo, que estava nos acompanhando logo antes aí, né? Você que já tem uma meta aí, ou quer começar a correr, quer melhorar seu desempenho, conheça a Velox Assessoria, conte com a Velox, planilhas de treino personalizada, metodologia com protocolo de treino baseado nos seus limiares e zonas de treinamento, testes realizados com estúdio próprio da Velox, acompanhamento de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Conte com a Velox para alcançar os seus objetivos. Fisiopilates, nós falamos aqui de Pilates, que é muito importante a gente fazer a fisioterapia preventiva. A Fisiopilates é especializada em recovery para atletas, massagem miofacial, Pilates, acupuntura, ozonoterapia, bota de compressão, entre outros procedimentos. A Cat está sempre antenada em tudo que há de mais novo nessa área. Não espere se machucar. Faça a fisioterapia de forma preventiva e conte com a Fisiopilates. Mundo Verde. A Mundo Verde você encontra chá, suprimentos, bebidas, tudo que você precisa para melhorar a sua performance e também melhorar no seu dia a dia. Tudo com preço baixo, qualidade e um toque de comodidade que só o Rodrigão pode dar. Cara, ele fica aqui na Zélia de Lima Rosa. Eu convido você a conhecer a loja Mundo Verde. Eu tenho certeza que vocês vão virar fã e vão estar sempre indo lá para repor os seus gestos, os suprimentos. E, cara, preço super competitivo. Vale super a pena. E para finalizar, a JMK Portaria, com foco em condomínios e empresas, a JMK fornece serviço de segurança, vigilância, tecnologia de monitoramento, sistema de segurança eletrônica, apoio em conservação, serviço de limpeza e manutenção predial. Quer saber mais? Clica aí no @JMK Segurança Privada e saiba mais. Esses são os apoiadores aqui do Tripulantes. Agradeço a cada um aí. E, cara, eu fico muito grato, assim, porque eu estou renovando a cada trimestre, a cada semestre, a galera continuando aqui no Tripulantes. Isso é muito satisfatório, eu fico muito feliz. Clebão, me fala o seguinte, cara, aqui são perguntas que os seguidores mandaram na caixinha de pergunta para mim. Se você tem algum apoio hoje ou se você faz tudo com recurso próprio. Essa foi a primeira. Legal. Hoje totalmente recurso próprio, viu, Adriano? Na verdade, nós sempre comentamos essa questão. No Brasil hoje, até mesmo os atletas têm muitas dificuldades para terem algum tipo de patrocinador. Quem vem... Isso é uma questão polêmica, né? Porque os influenciadores vêm tomando ali o controle desse mercado, né? E aí, no meu caso, também, eu trabalho 100% ali com recurso próprio, né? Enfim, tudo ali, basicamente, que vem das aulas, né? Por outro lado, você também não tem aquela pressão de resultado que, de certa forma, é mais legal, mais cômodo, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E é uma questão interessante, né, Adriano? Porque, assim, o que hoje o pessoal vem comentando, né?
tudo bem, né? O atleta, ele precisa do resultado. Aí ele acaba não se sentindo muito contente com o que vem acontecendo hoje, porque teoricamente o influencer não vem entregando resultado, mas se ele tem ali um certo número de seguidores, ele está ali sendo patrocinado pelas principais marcas. Então é uma questão polêmica, né, cara? Mas o fato de você estar ali com recurso próprio também você faz do jeito que você acha melhor, né? Cara, eu sempre digo, cara, se coloca na posição dessas empresas e responde a sua própria pergunta. Você Isso. ajudaria um cara que está tendo resultados para ele ou um cara que está dando resultado para você? E É, é isso que as empresas fazem. é o E eu mercado. não acho que está errado. Sim, Cara, eu vou abrir um ponto. Eu estava falando com a minha esposa sobre isso agora há pouco. sim, E, cara, eu tenho visto na Z2. A Z2, cara, ela tem feito ela tem tomado um caminho muito diferente e tomara que ela se torne aí uma janela de visão de negócio para outras. Ela está sim, fugindo um pouco do convencional. Ela está realmente procurando atletas que têm performance. Ela sim. também está procurando pessoas que têm visibilidade, que têm seguidores. Mas, cara, Mesclado. ela tá unindo tudo isso e ela está Exato. ganhando demais com isso, porque ela vende um produto que é muito importante para você que está usando saber que um atleta olímpico, por exemplo, usa. Sim, exato. Então, obviamente, ela apoia o atleta olímpico. Claro. Porém, só o atleta olímpico, muitas vezes, ele está focado em resultado, ele não tem tempo de construir conteúdo. Então, ela Exato. também precisa do cara ali que faz conteúdo. Então, cara, Totalmente. eles estão super assertivos aí. Cara, uma visão muito, muito legal, muito bacana. E em breve nós vamos receber aqui o Vitor Castelo Branco. E Que eu legal. vou querer falar sobre isso com ele, cara. Vai ser muito bacana também. Não, e eu acho, sinceramente falando, Adriano, que eu vejo, o mercado ele vai começar a se adequar. Até porque, assim, essa ideia da Z2 ela é a base, se você for analisar. Você acaba mesclando, você precisa de visualização como empresa, você precisa de fato ali mostrar o seu produto. E por outro lado, tem o cara ali também que desempenha, ele não tem tanto tempo para desenvolver conteúdo, o foco dele é o esporte. E o corredor amador está usando um produto de fato que o atleta olímpico usa. Basicamente tem essa mesclagem, todo mundo ganha e seguramente o resultado vai ser mais benéfico, eu acredito. Então, cara, eu falo assim, que nem meu foco é provas de ultradistância, cara. Então, assim, o que eu vejo que uma marca deveria ver? Óbvio que ela quer um cara que gere conteúdo e tenha bastante conteúdo para colocar a marca dele sempre em destaque. Ok. Mas agora vamos falar, vou dar um exemplo aqui. Cara, o cara Pirelli, que faz pneu de bicicleta. Sim, Para ela, não é interessante ela ter um atleta que tem vários, tá? Eu tô falando mas tem cara fazendo Deca Ironman, doble Deca Ironman. Imagina quanto esse cara pedala por mês. é muita coisa. Ela quer testar um pneu e ver qual que é a durabilidade, qual que é o conforto, qual que é enfim, né? Com quem que ela tem que deixar um pneu pro cara testar, cara? Pra quem que ela tem que testar? Pro Tá cara muito mal. desse, cara. Exato. Aí o cara que vai fazer 20 Ironman, cara, se esse cara falar que o pneu é bom, não tem Sim. ninguém que vai discutir com ele, cara. Não tem Então acho como. que está faltando essa sensibilidade das empresas, principalmente que Exato. trabalham. No nosso caso, nós estamos falando de patrocinar atletas, né? Mas se for alguém que patrocina, se for um banco, vai patrocinar um cara que relacionado a alguma coisa que faz com o banco, enfim, estou falando aqui, né? Cara, Exatamente. faz todo sentido, né? Bom, vamos Eu lá. acho que o mercado ele vai encontrar esse ponto, viu, Adriano? Eu realmente acho que nós vamos ter que chegar nesse ponto, né? Tá tendo uma certa. As empresas estão começando a fazer testes, né? Aí É, agora, talvez essa ideia de mesclar seja uma ideia, mas eu vejo que eu tenho essa mesma visão, viu, Adriano? Eu acho que vai chegar esse momento. sim. Pô, é legal uma empresa que, por exemplo, óculos de natação. Pô, perfeito. Vamos patrocinar um atleta que tem
índice olímpico, vai estar nas Olimpíadas, vai aparecer lá na Olimpíada com Sim, tua marca. Beleza. Patrocinar um influenciador que vai estar colocando sua marca a todo momento no conteúdo. totalmente. E, cara, acho um atleta que nada 300 quilômetros na semana Que é o para raiz, testar cara. os próprios, cara. Exato. Esse é o cara que tá ali, né? Ele vive aquilo. Para falar a verdade, esse cara não precisa nem aparecer, porque ele está testando o seu produto, ele só precisa te dar o Sim. feedback, só isso, cara. Exatamente. Esse é o cara raiz que tá ali para dar o resultado real. É. É isso mesmo. Cara, eu queria que você falasse o que é uma pergunta de seguidor, cara. O que é mais difícil? Ser professor ou o KM 35 da maratona? É, aí é o seguinte, né, Adriano? Óbvio que, cara, são dois pontos. Eu vou falar para você que quando você está ali desenvolvendo uma outra pessoa, teoricamente você tenta guiá-la para que ela consiga chegar no objetivo, né? Por outro lado, quando você está ali no 35 de uma maratona, você vai ter que se autocontrolar para não perder ali o controle. Eu acho que são duas situações muito desafiadoras, cara. Porque, de um lado, você tem que mostrar o caminho para aquela pessoa. Do outro, você tem que encontrar o seu caminho, né, cara? Então, eu acho que, às vezes, cara, você guiar o outro deve ser mais difícil, porque aí você mexe com uma outra mente. Uhum. Então, eu vejo isso muitas vezes. Às vezes eu falo com o pessoal mais novo, né, cara? Até os meus estudantes mais novos, eu dou um puxão de orelha, porque eu falo, cara, como é difícil você seguir aquilo que eu te passei, que é um ponto técnico, cara. Você vai seguir isso daqui, você vai ter um resultado lá na frente. Aí a cabeça do cara sobe e ele fala, não, eu posso ser mais rápido que isso. E aí lá na. Cara, eu sempre falo isso. A maratona é um exemplo mais claro para a vida. Ele passa, ele pula 2 passos e aí ele quebra lá na frente. Falei que era desse jeito, né? Agora, por outro lado, quando eu estou sob controle, por mais massacrante que seja, se eu me respeitar, eu ainda vou chegar lá, né, cara? Então Uhum. eu acho que guiar os outros talvez seja mais difícil, cara. Concordo com você. Quando só depende da gente, fica mais fácil. Exato. Ainda é difícil, mas tem menos fatores influenciando no resultado. Sim, porque, cara, mas é uma loucura, porque eu não sei, cara. Eu sempre falo pro pessoal que o ego, ele destrói você, cara. E aí, para você controlar isso, cara, é difícil você mostrar pro cara falar, meu, calma que ainda não é o seu momento, vai ser. O cara, não, eu tenho que estar ali junto com o outro. E ele não vai aceitar, e aí ele quebra por causa disso. É, É uma é. loucura. Isso aí é para você aprender quando falarem para você correr só 5 e não correr uma maratona todo Tá final de vendo? semana. É Tá castigo, explicado aí, né? O ego destrói. castigo. Cara, É, top demais, Clebão. Foi muito bom, cara, conversar contigo, ter você legal. aqui no Tripulantes. Acho que você era uma figura que eu sempre quis entrevistar, fazer parte aqui do Tripulantes. Fico muito honrado aí de poder bater esse papo. Hoje em dia, cara, eu falo para praticamente todos os convidados, é muito difícil a gente tirar uma hora e meia do dia Sim. para conversar com alguém. Então, eu me sinto muito honrado de poder ter essa oportunidade aí. Adriano, eu que agradeço, cara. A gente sabe aí o trabalho que você faz aí em Boituva, cara, os resultados. Se for falar de resultado aqui, a gente fica até amanhã, né, cara? Tem o teu livro também, enfim, cara, é um prazer muito grande. A verdade é que o esporte nos proporciona muitas histórias, né, cara? Eu mesmo, assim, as lições que eu tirei com maratonas, cara, no mundo inteiro, teve até uma situação muito desafiadora que eu deixei de mencionar, uma maratona que eu acabei na época da Covid, cara, que os caras cancelaram a prova, nós fizemos a prova, aí quando nós voltamos para a cidade, o pessoal no Vietnã nos colocou num centro lá de quarentena por 21 dias, a gente ficou literalmente preso, cara. Foram 21 dias ali, aguardando para ver se não tinha nenhum sintoma. Então, assim, cara, são muitas experiências, né, cara? E é isso no final que vale, né, cara? Acho que uma coisa, um comentário que eu queria fazer, como sempre eu falo, não é uma crítica, mas eu vejo que a gente não pode perder a essência do esporte, cara. E infelizmente eu vejo que o ego, a questão social, a questão de status, você vê as pessoas de fato tentando criar uma imagem que muitas vezes
não é a proposta do esporte. O bonito do esporte é isso, né, cara? É você acordar cedo ali, dar um bom dia ali pro cara que tá treinando com você, ter essa amizade real, né, cara? É o respeito e o desenvolvimento diário do esporte, ele fica para a vida inteira, né, cara? A gente não pode levar isso para status, para glamour, porque aí de fato perde a essência, aquela essência raiz, que a gente que gostava de fazer esses treinos, né, cara? Tem até uma discussão agora rolando aí na internet, que é o seguinte, né, cara? O pessoal agora gel a cada 3 quilômetros, gel a cada 2 minutos, e aí, enfim, tudo isso de fato sai um pouco daquela nossa essência raiz, que é de onde tudo veio, né, cara? Realmente está fugindo do que é realmente fisiologicamente já conhecido e passa para o Sim. achismo de alguém que está falando e não tem mais sentido nenhum. Exato, Leandro. Você sabe, cara, que eu falo isso muito para os meus estudantes. Eu falo, cara, seja você mesmo, viva, seja simples. Porque o que acontece? Não deixe o status, o ego, essas coisas subirem para a cabeça. Às vezes você vê um cara terminando uma prova e o cara tá ali com um óculos caro e tal, aí o cara quer tirar aquela foto de perfil. Cara, legal, pode fazer também, mas não deixa a essência básica do esporte ser perdida, né, cara? Aquele respeito, aquela vontade de treinar, aquela amizade do pós-prova, você ali tomar um café, né, cara? Aí o cara pensa, não vou comer um pão ali, às vezes, não sei, com geleia, porque vai me fazer mal, eu vou perder resultado. Cara, você tá bem treinado, você vai embora, não tem, isso aí não existe, né, cara? Isso é besteira, isso é besteira. Besteira, cara. O negócio é a gente viver de fato esse esporte que nos traz tanta felicidade, né, cara? É algo único e vai pra vida inteira, né? Com certeza. Desse jeitão nosso, nós vai longe. É, o negócio é seguir, cara, não pode parar. Top de linha. Pessoal que nos acompanhou até aqui, a live vai ficar salva no meu Instagram, no Tripulantes. Vou compartilhar, obviamente, com o Clebão. Se ele quiser, por um período, compartilhar também, vai estar lá no Instagram dele. E quem prefere aí o YouTube, daqui a pouquinho eu estou subindo também no YouTube Tripulantes Podcast. Convido vocês aí para entrarem, seguirem o canal no YouTube também, ajuda demais. Liga o sininho toda segunda-feira um convidado novo, uma história nova, e você vai ajudar demais a gente. Beleza? Clebão, mais uma vez, obrigado, ótima noite, obrigado por ter arrumado um tempo na tua agenda aí para falar com a gente. Adriano, o prazer é meu e, cara, coloquei na agenda aqui Boituva em junho, hein? Vou ver se dá. Vamos. Se der, tô aí. Eu vou mandar o link para você depois. Cara, você não vai se arrepender. Vai ser uma das top aí de linha da sua lista aí, pode ter certeza. Show de bola, vamos lá, vamos fazer o possível aí. Fazer questão aí de visitar Boituva. Valeu, gente. Abraço, boa noite a todos aí. Um abração, cara. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até mais.